Reis, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, os amigos ouvintes da Rádio Tupã. Prazer falar com o Tupã e com toda a região. Não apenas esse recurso, mas o importante, Miguel, é que os recursos que vêm do governo Bolsonaro, eu quero repercutir nesse sentido, não meu trabalho, mas mais o trabalho do presidente Bolsonaro, que infelizmente, Miguel, a grande mídia não repercute. Então é importante que nós, através das redes sociais, através das emissoras de rádio, através dos próprios jornais locais, possamos repercutir. Não apenas para Tupã-Seretã, mas toda a região da AM Centro, né, são 18 hospitais que receberam 12 milhões e 12 mil reais do governo Bolsonaro, onde Tupã-Seretã especificamente recebeu 603 mil reais. Esse dinheiro já deve estar na conta do hospital. Nós trabalhamos, existia aí uma situação que Tupã estava fora, aqui eu tenho Polesne estava fora, eu tinha também Restinga Seca, Pinhal Grande estavam fora, pegava só Santa Maria, alguns hospitais maiores. Nós tínhamos aqui também Ivorá fora, Júlio estava dentro, Mato estava fora, Nova Palma e Paraíba. Esses municípios incorporamos, nós conseguimos incorporar num trabalho que nós fizemos junto ao Ministério da Saúde para que mais municípios, na tentativa, olha, se eu resolver um problema, se alguém for resolvido o problema em Tupã, por exemplo, não precisa ir para Cruz Alta, não precisa ir para Santa Maria. Então, desafogou hospitais regionais e centralizou mais, quer dizer, espraiou mais para outros municípios. Então, no caso, o hospital recebeu esse recurso. Eu também estou fazendo reuniões com os prefeitos da região, mostrando outra situação. Existe um recurso parado no Fundo Municipal de Saúde, na ordem de 36 milhões. Isso aqui foi 12 para a região. Na região da M Centro, tem 36 milhões no Fundo Municipal de Saúde, nos fundos municipais. Tupã não é muito dinheiro, mas Tupã também tem hoje 700 mil, que o prefeito Guga pode usar, já passei a ele essa informação, ele pode usar para os postos de saúde e até para o próprio hospital. Esse recurso pode ser aplicado, são recursos que estão para 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. E numa lei que nós trabalhamos na Câmara e no Senado, e com a sanção do presidente Bolsonaro, hoje nós estamos orientando os prefeitos como utilizar esse recurso. Então isso é importante porque é mais um pouco de dinheiro que vem num momento de dificuldade, né, da economia e também dos próprios hospitais. O hospital daí passa por dificuldades há de muito tempo. Eu recordo que o Balzan, meu amigo, o próprio Gastaldo, tem me cobrado algumas posições sobre o hospital e a gente, quando pode, ajuda com esse caso específico desse momento. Então, são ajudas que vêm, de uma certa forma, para ajudar a saúde no combate à pandemia, né, e na recuperação dessas ações. E aí, da mesma forma, a Prefeitura recebeu recursos na semana passada. A Tupã-Seretã vai receber do governo Bolsonaro 3 milhões e 114 em 4 parcelas de ao redor de 750 mil reais, aí, entendeu? 760, já o prefeito Guga já recebeu. Esse dinheiro vem para compensar a queda de arrecadação do ISS e também do ICMS. Então, todas as prefeituras passam por dificuldades e a região da M Centro receberá 86 milhões, onde 314 é para Tupã-Seretã. Então, toda a região recebe. O Rio Grande do Sul, e normalmente a mídia, Miguel, não retrata isso, o governo do estado do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite recebeu semana passada do governo Bolsonaro 552 milhões. 552 milhões, que deve ter ajudado o governador a honrar compromissos com os professores, por exemplo, com os brigadianos, com os funcionários públicos em geral, que estavam atrasados desde abril, por exemplo. Então vem dinheiro para o governo do estado, vem dinheiro para todos os municípios do Rio Grande do Sul, todos vão receber recursos expressivos, como é o caso esse de Tupã-Seretã e outros municípios. Então eu falo isso porque temos que dar nome aos bois, que infelizmente você, se ligar a televisão agora de manhã, ligou, ou vai ligar agora no meio-dia, vai ver que tipo a TV fúnebre, só coisa ruim. Não, tem coisas boas acontecendo, trabalho que nós, senadores, deputados, estamos fazendo, junto com o governo do presidente Bolsonaro. O senhor tem sido muito procurado pela imprensa para trazer informações. Eu, inclusive, estive junto com o senhor numa gravação do Pampa Debate lá com o Paulo Sérgio Pinto, ali em Capão da Canoa, em Xangri-Lá. Sei que o senhor estava dando entrevista agora para a Rádio da Fronteira, Uruguaiana, enfim. O senhor tem sido muito procurado para trazer essas colocações. Mas o senhor está colocando de que mais pela média e pequena imprensa. A grande imprensa não está dando destaque a isso, senador, então? Não, fala contra. Infelizmente, viu, Miguel? Vocês me conhecem há muitos anos, sou deputado, sempre representei Tupã-Seretã, sempre fui votado em Tupã-Seretã, desde a minha primeira eleição de deputado.
agora como senador da mesma forma, e o que você vê? Infelizmente a Rede Globo e outros meios de comunicação, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, estão focados na eleição de 2022. E falando mal do atual presidente, se tem um candidato, não tem problema, mas diga as coisas que têm que ser ditas. Ontem eu fiz uma live com o jornalista Alexandre Garcia, que foi âncora dos jornais da Globo e da Rede Globo por muitos anos. Falou abertamente as posições que ele conhece a Globo de dentro e conhece a Globo na atual posição. É muito ruim quando você é tendencioso, Miguel. Qualquer meio de comunicação, seja a vossa rádio aí, seja o jornal local, seja a Rádio Guaíba, Gaúcha, ou mesmo a Rede Globo. Então, isso é ruim quando o jornalista é tendencioso, porque ele leva a informação do jeito que ele quer. Não. A informação tem que ser correta, você tem que ser leal, como eu tenho que ser correto e leal na minha atividade como parlamentar ou como produtor rural, assim também a imprensa deve fazer a mesma coisa. Mas infelizmente não faz, porque já está focando nas eleições de 2022. Como ele já tem candidato, tem que derrotar o outro candidato. Eu tenho o meu, quero derrotar o teu, pronto. E as coisas não podem ser assim, principalmente, Miguel, num momento que nós vivemos extrema gravidade. Essa pandemia é um problema seríssimo para o Brasil e para o mundo, e nós vamos ter muito trabalho para nos recuperar. Então, o que eu foco? Pandemia e foco também o emprego. As duas coisas são importantes para nós fazer o país andar para frente. O desemprego é muito grande nos primeiros 5 meses desse ano, e vai ser assim de novo em junho, vai ser assim de novo em julho. Já tivemos quase 5 milhões de desempregados nos primeiros 5 meses desse ano. Então, temos que ter um foco para a economia, temos que ter um foco para o emprego. Que é assim que o presidente Bolsonaro tem se mantido, e eles querem o quê? Isola tudo, né, para tudo. Mas como é que eu vou viver? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou me alimentar? Como é que vai sair o leite da granja de um produtor, os ovos, as aves, enfim, da granja de um produtor para chegar na mesa do consumidor? Pô, tem uma cadeia por trás disso, entendeu? E você não compra o leite na caixinha de supermercado, não compra uma dúzia de ovos na caixa de supermercado, na prateleira do supermercado. Tem uma cadeia trabalhando esse processo. A farinha de trigo sair de Tupã, uma lata de azeite de soja sair de Tupã, ele passou por um processo desde a granja do produtor até chegar na mesa do consumidor. Mas, infelizmente, tem gente que não pensa assim. Bom, senador, há uma preocupação também que é colocada pelos economistas de que o governo não terá fôlego para manter por muito tempo esse suporte, seja o auxílio emergencial para algumas pessoas de 600, agora está se falando em 300, seja o suporte para recursos emergenciais como esse do hospital ou esse do município de Tupã-Ciretã. O fôlego do governo não vai poder aguentar muito tempo. O senhor já tem informações de até quando o governo aguenta dar esse tipo de apoio? Bom, já pagou para 60 milhões de brasileiros receber a primeira parcela dos R$600, já receberam a segunda parcela dos R$600 e logo virá a terceira parcela dos R$600 para 60 milhões de brasileiros. Agora foi decidido que vão receber mais 2 parcelas de 300. Então, mas é um recurso expressivo. O recurso hoje destinado à saúde, às prefeituras, aos governos estaduais e às medidas de combate à pandemia superam R$1 trilhão. R$1 trilhão. Ok, a economia estava se equilibrando em 2019. O governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, começou a alinhar a economia. Agora, não tem país do mundo que não sofra o que nós e outros estão sofrendo nesse momento, o desalinhamento da economia. Por isso eu digo, temos que conciliar, Miguel, trabalho com saúde, controle da saúde, controle da pandemia, sim, mas também recuperarmos os postos de trabalho, por isso é muito importante, temos ações para isso, certo? Por exemplo, a semana passada, eu fiz uma tele-reunião com o presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon, com a Simone Leite, da Federação, com o presidente da Federação dos CDLs. Estou dando um recado agora para a Associação Comercial aí de Tupã-Ciretã. O que nós fizemos? Saiu uma linha de 16 bilhões para as micro e pequenas empresas. Quem fatura até 3 milhões e 600 por ano. Fatura lá 100 mil por ano ou 3 milhões e 600 por ano, você está dentro desse programa. O que nós fizemos com as entidades, e vale para a Associação Comercial de Tupã-Ciretã? Se organizem com a entidade Mater, com o meu gabinete, para que vá ao Sicredi, vá ao Banrisul, vá ao Banco do Brasil, vá à Caixa Geral e possa tomar R$10 mil, R$20 mil, R$50 mil, R$100 mil de um financiamento com prazo de 3 anos e o juro próximo de 4%. Ok? Para fazer com que essa empresa comece a andar novamente, para manter os seus empregos. Saiu o salário-desemprego, ok? Seguro-desemprego.
Agora, nós terminamos de votar uma matéria terça-feira sobre uma medida provisória nova também que trata justamente disso aí. É um valor expressivo que o governo está bancando para que essas empresas possam manter os seus funcionários, cobrindo inclusive parte da despesa, né, para que você fique com seus 4, 5 empregados e com isso você recebe uma ajuda do governo federal. Então, este pacote de despesas todas que não tem, supera R$1 trilhão, Miguel. Então isso é importante e você não vê isso notícia na grande mídia, porque não interessa dizer, não interessa tocar o pau no governo. Então são medidas de um governo equilibrado, né, que está procurando fazer as coisas que o Brasil precisa. Então nós temos muito trabalho pela frente para podermos recuperar a nossa economia. Se porventura um pequeno empresário, um micro ou pequeno empresário tentar nessas instituições bancárias essa linha de crédito e não conseguir, qual a orientação que o senhor dá? Eu fiz a primeira reunião na semana passada com as 3 entidades, representando todas as associações comerciais dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Eu estou fazendo amanhã uma reunião de novo com os 3 presidentes das entidades, mais o presidente do Sicredi, mais o superintendente do Banco do Brasil e o superintendente da Caixa Econômica Federal e mais um diretor do Banrisul. O que nós vamos discutir amanhã com as entidades e com os bancos? Que chegue na ponta, que eu vou chegar, o Miguel Neto tem uma empresa em Tupanciretã, vai no gerente do Banco do Brasil, do Sicredi, ou do Banrisul, ou da Caixa. Bom, e você vai receber, mas orientações e nós simplificarmos o processo e fazer com que o dinheiro chegue na ponta. Com que o máximo de empresas em Tupanciretã, desde um vendedor de cachorro-quente aí na praça, que possa tirar R$5 mil, a uma loja que possa tirar R$100 mil, entendeu? Todos possam ter acesso, certo? Perfeito. Então isso que nós estamos trabalhando com as entidades e amanhã eu vou fazer com as entidades e com os bancos, entendeu? As entidades e os bancos eu quero fazer, estou fazendo a reunião por quê? Porque em nome da agricultura, depois nós falamos na seca, aí eu chego no banco, não tem informação. Não, o que nós queremos é que chegue no banco e o cliente seja atendido. Então nós temos aí Sicredi, Banrisul, Banco do Brasil e Caixa. Esses 4 bancos vão operar fortemente nessa questão do microcrédito. Perfeito. Nós temos as 3 instituições aqui em Tupanciretã, alguma delas deve atender ao nosso empresário, às pessoas aqui de Tupanciretã. Antes da seca, senador, eu queria ouvir o senhor com relação à questão das eleições, porque nós tivemos uma informação ontem, divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral, de que está praticamente acertado de que vai ser transferida a data das eleições que seriam em outubro. O senhor acompanhou esse processo? Qual é a sua opinião sobre essa questão das eleições desse ano? Sim, nós já havíamos trabalhando há algum tempo. Ontem houve uma sessão de debates no Senado sobre esse tema. A gente já sabia, né, que não prorrogaria, porque muitos prefeitos queriam prorrogação dos mandatos. Isso não vai acontecer. O que vai haver é prorrogação da data da eleição, de outubro para 15 de novembro. Então as eleições ocorrerão esse ano em 15 de novembro, e onde tem segundo turno, tipo Santa Maria, por exemplo, ela vai ser em 29 de novembro, certo? Então a primeira e segundo turno serão lá, mas no caso do Tupã é um turno só, a eleição ocorre, normalmente vai ser no dia 15. E nós começamos a discussão no Senado e também na Câmara, as regras, né, sobre as eleições de 2020. Então isso começou essa discussão porque nós temos que fazer uma alteração na Constituição. Então agora, em questão de umas 2 semanas no máximo, nós teremos todas estas regras definidas, como serão as eleições de 2020. Mas ocorrerão esse ano as eleições. Então, aos nossos pré-candidatos, a vereador, a prefeito, a vice-prefeito, se preparem, porque as eleições e o trabalho todo tem que ser feito virtual, viu, Miguel? Não tem jeito de fazer campanhas presenciais, comícios, enfim, como a gente participava alguns anos atrás, e principalmente nesse momento. Há um recado geral. Todo mundo sabe, eu chego num jantar no Sindicato Rural, por exemplo, ou vou num CTG em Tupanciretã, eu tenho o hábito de cumprimentar todas as pessoas. Temos que evitar o cumprimento das pessoas, o aperto de mão, que é hábito do gaúcho, a própria roda de chimarrão, usar o álcool gel, lavar as mãos constantemente, usar a máscara, respeitar o distanciamento, são regras básicas para evitar a contaminação, regras básicas. Então, é o meu recado aos amigos e amigas de Tupanciretã. Temos que ter este cuidado, que com isso nós preservaremos as vidas e estaremos evitando o contágio e a propagação dessa doença.
Os adversários do presidente Bolsonaro, muitos argumentam que o governo Bolsonaro é dividido nessa questão da pandemia. Alguns setores defendem, como o senhor também está defendendo, e colocando o cuidado com a saúde, com a necessidade da prevenção, e outros argumentam de que setores da presidência, inclusive em algumas ações até o próprio presidente, estimulam as pessoas a não ter esse devido cuidado. Essa crítica tem fundamento, senador? Miguel, a questão é a seguinte: Bolsonaro disse isso, Bolsonaro disse aquilo, é só esse diz que, entendeu? O foco é esse que eu estou falando para você, isso vale para todo mundo. Nas posições que ele adota, ele quer mostrar que o Brasil também tem que se preocupar com o emprego. Ele se preocupa com a saúde, eu citei agora recursos que estão saindo especificamente para a saúde dos hospitais, das prefeituras, dos governos estaduais. Bom, isso é uma parte. Agora, tem que ter cuidado também com o emprego. O que ele quer dizer, o reforço dele é esse aí. Junta empresários para dizer, nós precisamos, mas infelizmente por decisão do Supremo, trava esse processo. Ele tem que ter cuidado sim, mas é o estilo dele, é o jeito dele. Eu conheço o Bolsonaro há 21 anos, estou com ele há 21 anos, desde a Câmara dos Deputados e agora como senador e ele presidente. Então, mas é uma pessoa simples, humilde, séria, focada e determinada. Sem dúvida. Bem, senador, seca é um tema que normalmente seria o principal tema para conversarmos com o senhor. O senhor é um homem muito ligado à questão do campo, sempre defendeu isso e atua como profissão também. E, no fim, a seca que atingiu aqui a nossa região está ficando quase que em segundo ou terceiro plano. Mas nós tivemos um problema muito sério na lavoura de verão, né? Apesar de termos um preço bom no principal produto que é a soja, a produtividade foi 50% aqui na nossa região, diferente do norte, do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, enfim, que colheram bem. Mas nós temos problemas um pouquinho amenizados pelo preço, mas como é que o senhor está, que medidas estão sendo tomadas para diminuir o impacto dessa seca? Nós trabalhamos esse tema desde o final do ano passado, quando em Cachoeira, Rio Pardo, Pantano, por ali começou a seca, tinha problemas sérios naquela região e depois se estendeu para o estado inteiro. Mais de 400 municípios gaúchos foram afetados, onde a soja, como você fala, foi a mais afetada. A perda para o estado teve duas perdas, uma é a pandemia e a segunda perda é a seca, né? Que nos tirou só a seca 20 bilhões de reais que não circulam no bolso do produtor e da economia dos nossos municípios e do nosso estado. Então isso é preocupante. Nós trabalhamos esse tema e já tem ações junto aos bancos, Sicredi e Banco do Brasil, que são os dois maiores financiadores, e os outros bancos também, das prorrogações dos custeios e também dos investimentos. Fizemos um trabalho junto com a Farsul, com a FETAG, com a FECOAGRO, com a Federarroz, com a Associação das Cerealistas. Nós juntamos essas 5 entidades e trabalhamos conjuntamente com a bancada federal, com a bancada estadual, liderada pelo nosso presidente, deputado Hernani Polo, e também o próprio secretário Covatti Filho da Agricultura. Então nós trabalhamos e as medidas estão aí nos bancos, custeios e investimentos. Tem alguns detalhes ainda que estão com alguma dificuldade em cima de datas, enfim, mas essas situações estão normalizadas e também são importantes para que os produtores possam fazer as prorrogações necessárias das suas situações. Então, essas resoluções do Banco Central já estão aí para os custeios e também para os investimentos, inclusive para os bancos de fábrica. Quem financiou no Banco John Deere, New Holland, Case, Massey, tem regras hoje para que eles também possam prorrogar. E aí o que eu recomendo ao prefeito Guga e ao próprio nosso sindicato rural, o Sindicato dos Trabalhadores, façam pressão sobre os bancos, certo? Falei sobre os bancos na questão do microcrédito e falo também sobre a agricultura, que é importante essa pressão para evitar que cada produtor individualmente tenha que ir no banco e resolver o seu problema. Então, que os sindicatos, os dois sindicatos mais o prefeito, de uma certa forma possam fazer uma pressão em nome da produção do município, junto aos bancos, principalmente o Banco do Brasil e Sicredi, que são os dois maiores financiadores do crédito rural do Rio Grande do Sul. Senador Luiz Carlos Reis, quero agradecer a sua gentileza de nos trazer essas informações, posições suas e informações importantes de Brasília, onde o senhor atua na condição de senador, homem público que há tempos atua por lá e conhece intimamente o Congresso Nacional, o Senado Federal e também a Presidência da República. Mas nosso microfone fica à sua disposição, senador, se gostaria de reforçar algum aspecto, senão as suas despedidas só para dar um momentâneas. recadinho também, agora sobre o Plano Safra que foi anunciado ontem. O valor é mais ou menos o mesmo do ano passado, 11 milhões a mais, mas o importante é que as taxas de juros vêm batendo muito, Miguel. Eu fiz várias reuniões nas últimas semanas com relação à taxa de juros. Então o juro reduziu um pouco, né? Por exemplo, o custeio do Pronaf baixou de 3 a 4,6 para 2,75 e 4, baixou um pouquinho.
o Pronamp também de 6% para 5% e os juros dos demais produtores de 8% para 6%. Houve uma redução dos juros que nós vimos cobrando, dos próprios investimentos de 8,5% para 7,5%, várias linhas reduzindo de 1 a 2 pontos percentuais a taxa de juros, porque nós vimos cobrando do presidente Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes e ajudando a ministra Tereza Cristina para que, se a inflação baixou, não havia por que nós estávamos pagando juros tão altos. Então, houve uma redução. E nesse momento de pandemia, nós temos até que entender que foi o ótimo que nós conseguimos. Eu queria mais, mas ok, já me contento com a redução das taxas de juros que já saíram nesse momento. O volume de recursos é o mesmo. E o que nós estamos trabalhando nesse momento também é o acesso ao crédito. Tire-se as dificuldades para que mais produtores, principalmente nesse momento que nós enfrentamos a pandemia, enfrentamos a seca. O Hamilton já falou antes, que eu estava falando na entrevista com o Hamilton Jardim, o trigo já é a primeira opção para a recuperação da nossa economia. Então o pessoal plantou mais trigo do que o habitual. Mais trigo, ok, isso já vai ajudar no processo. Então, de todas as formas, os juros são menores. Agora nós queremos acesso ao crédito e mais seguro agrícola para nos ajudar também na próxima safra. Então, esse é um recado final aos meus amigos e amigas do Conselho. Então, fazia tempo que nós não conversávamos, é mais um grande prazer, e a minha gratidão também à Tupã Seretan, que me ajudou na minha eleição. Fiz aí 5.274 votos, o presidente Bolsonaro fez 6.314 votos, agradeço por ele, agradeço por mim, a todos os amigos e amigas de Tupã que nos ajudaram e votaram em mim para senador e para o Bolsonaro para presidente. Um abraço a todos vocês, foi um prazer, Miguel. Igualmente, obrigado, senador Luiz Carlos Reis, que conversou conosco, nos trazendo posições e informações com relação à atuação dele como homem público, como político, como senador, como integrante do Senado Federal e também como integrante da bancada